essas séries da Marvel, Disney, né? Tipo, Invasão Secreta, Echo, Miss Marvel, Cavaleiro da Lua. E eu tenho crítica de todas elas no canal. Tá, vou deixar aqui pra vocês irem lá depois desse vídeo. Mas essas séries assim, Marvel, Disney, por mais ruim que elas sejam, elas sempre começam bem, né? Elas têm um bom início. Mas, cara, curiosamente, essa série, o Demolidor, ela já não começa bem. A série Demolidor não começa bem. Começa apressada. A forma como o Fog morreu foi tão rápida que não dá tempo de assimilar o que está acontecendo. Não dá nem tempo de sentir a dor do Matt. O Fisk prefeito, a mesma coisa. A ideia é ótima, mas ele se elege muito rápido. Eu tive que depois voltar, respirar, reassistir esses dois primeiros episódios para poder absorver tudo. Porque assim, né, muita coisa ali. E um dos problemas já no início, não dá pra ver o arrependimento e o sentimento de culpa do Matt. Ele deixou de ser o Demolidor por quê? Porque ele cruzou uma linha. Mas não mostra em nenhum momento ele se sentindo culpado por isso. Compara o Batman no Cavaleiro das Trevas Ressurge, o terceiro filme, no início, como é que ele tá? Detonado, depressivo, transtornado. Ele deixou de ser o Batman porque ele cruzou uma. Porque ele se culpa, na verdade, pela morte do Harvey Dent. Então, para ele, ele cruzou uma linha, né? Ele se culpa por aquela morte. E você. E esse era um comportamento esperado do Matt Murdock. Porque ele se tornou o que ele jurava que ele não ia fazer. A segunda temporada foi toda sobre isso, sobre matar ou não. E a gente não vê ele sofrendo. Já nos primeiros episódios, né, a gente vê o Demolidor usando os bastões para se pendurar nos lugares. A ideia é muito legal, é muito quadrinhos isso, mas o CGI é muito ruim. Dá pra ver que essas acrobacias que ele faz, na verdade, é um bonecão falso, muito feio. A Karen Page cobrando o Matt para ele voltar a ser Demolidor, pressionando ele para ele voltar. Isso não faz sentido. Nas temporadas anteriores, né, na Netflix, eles queriam, na verdade, que ele parasse de combater o crime, se arriscar nas ruas. E ela tá pressionando ele a voltar. Tipo, e se ele não voltar, ela vai ficar com raivinha, parar de falar com ele. Cara, essa parada dela ficar chateada com ele por não querer mais, por ele não querer mais ser o Demolidor, é algo que não faz o mínimo sentido. E outra coisa, Fisk fazendo terapia de casal. Galera, calma aí. O Wilson Fisk é totalmente obcecado pela Vanessa. Se o Fisk da Netflix descobrisse que ela tá traindo ele, cara, eu nem sei como que ele reagiria numa situação dessas, cara. Mas com certeza não seria assim. Chorando, fazendo terapia, escondendo o cara no porão, porque aí, quando eu olho para as mãos dele, pô, cara, você pode dizer o que for para defender essa série. 5 episódios sem Demolidor não dá. Isso é indefensável. Eles pegam no primeiro episódio uma cena curta, colocam um bonecão falso vestido de Demolidor lá no início e depois o resto da série toda não tem Demolidor. E eu falo isso por mais que o episódio 5 tenha sido da hora. Por mais da hora que ele tenha sido, foi maneiro. Aí, quando vai entrar a ação, que esse é o episódio do banco, mas aí quando vai entrar a ação, ele põe uma touquinha. Ô, cara. No fim do terceiro episódio já, no final do terceiro episódio eu falei, opa, Demolidor de volta. Opa, agora vai, Demolidor de volta. E nada. Que é o episódio que ele bate nos policiais lá dentro do apartamento, né? Aí eu falei, caramba, agora sim Demolidor está de volta. Nada, nada.
Só ilusão. Agora, o episódio 6 pra mim foi o melhor. Eu assisti o episódio 6 e eu falei, beleza, a série começou agora pra mim. Não sei pra vocês. Pra mim a série começou agora, depois do episódio 6. O episódio 6 pra mim é o primeiro episódio. Que eu achei que dali, cara, ali ia deslanchar, né? É porque ele entrega, na verdade, tudo que a gente quer ver desde do primeiro episódio. E um paralelo muito interessante do Matt e o Fisk juntos voltando à ativa. O Fisk porque tá espancando lá o cara, né? E o Matt que tá batendo no muso, tal. É, os dois voltando à ativa juntos, sem que um seja responsável pela transformação do outro, né? Coisas acontecem com eles ao mesmo tempo que faz com que eles voltem à ativa sem que um tenha causado isso no outro. Isso é muito interessante. Mas claro que eu estava muito enganado, né? Depois do episódio 6 a ladeira continuou descendo, né? Continuou descendo o morro abaixo. Cara, eu vou falar, toda vez que um episódio acabava, cara, era sempre uma nova forma de me decepcionar. Aí tem Matt pulando na bala do Wilson Fisk, que coisa ridícula. E eu digo mais, esse oitavo episódio, na verdade, ele deveria ser o terceiro, porque é continuação direta do que aconteceu lá no início. Morte do Fog, Mercenário, né? Aí você tem o último episódio, uma correria para resolver tudo. Eles explicam a morte do Fog, que é legal, mas demorou, né? Demorou, não era uma revelação tão grande assim para você segurar pro último episódio, para você segurar você segura a série inteira essa informação, não tinha necessidade. Igual, eles estavam a série inteira mostrando policiais com a caveira do justiceiro tatuada. Aí o justiceiro só vem aparecer no último episódio para ir atrás deles e ainda acaba preso. Né? Você tá esperando um super diálogo do justiceiro com aqueles caras que meio que idolatram ele. E ele fala, vocês não sabem o que é sofrer. Ah, mano, o cara vem com choradeira, você tá esperando um puta diálogo. Aí, como eu falei, né, eles arrumaram um motivo, nada a ver pra tirar a Karen da série, que não fazia nenhum sentido. Ela ficar brava com o Matt porque ele deixou de ser o Demolidor. Fizeram tudo isso pra tirar ela da série inteira, pra ir no último episódio ela reaparecer do nada. Meu, você tá tirando, né? E se você for pensar bem, esse último episódio, na verdade, ele deveria ser o quarto episódio. Porque ele resolve as coisas que acontecem lá no início. Então, você percebe como essa série ela tá completamente fora de ordem? Essa série é um Frankenstein. Falta personalidade. Tá nítido que é um recorte de alguma coisa que eles tentaram fazer e não deu certo. Os dois primeiros episódios e os dois últimos episódios são nitidamente uma sequência. E o que, que a gente tem no meio disso? Tigre branco, muso, justiceiro, que foram usados para encher linguiça e descartados quando não tiveram mais utilidade. Sim, eles só serviram até quando era conveniente, quando pararam de ser úteis, eles foram mortos. O Justiceiro não foi morto, mas ele só serviu para o Demolidor ir lá atrás dele. Eles tiveram aquele diálogo pesado e pronto. 39 episódios depois, o Justiceiro reaparece de novo. Assim, a série tem boas ideias, tá? O esquadrão antivigilante do Fisk tem bons momentos, né? O mercenário dando um tiro com o próprio dente, maneiro demais. A cena do rei do crime matando o comissário, né? Muito pesado. Mas a série ela é uma sopa horrível com alguns ingredientes bons dentro. Ela tem umas ideias boas, mas o que liga tudo isso é horrível. Demolidor renascido. Renasceu onde? Em que parte que ele renasce? Que parte que ele renasce se ele mal aparece na série?
Essa série é uma piada de mau gosto. Quando acabou o último episódio, eu só dava risada pensando que lixo é esse? Lixo, super lixo. Nota zero pra essa série, pra mim, nota zero. Essa série, ela é uma piada de mau gosto.